E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 9. O título da nossa aula de hoje é Globalização e Permanências. Nós estamos muito acostumados, porque somos, claro, muito influenciados pela mídia, por tudo que nós assistimos, que nós lemos, e é muito comum nós ouvirmos falar que vivemos em um mundo em constante transformação e essas transformações acontecem num ritmo cada vez mais acelerado, ao ponto que nós tendemos, né, ou há pelo menos um perigo de nós acreditarmos que não há mais como nos relacionarmos com o passado, já que o mundo está em tese completamente diferente do que foi até mesmo em um passado mais recente. Mas como professor de história, lógico, isso me preocupa muito, porque apesar de vivermos, de fato, isso eu não nego, em um mundo cujas transformações, de fato, são muito aceleradas, há muitas permanências também. A história ela é sempre feita de alteridades, ou seja, de mudanças e de permanências. E por isso eu fiz questão de frisar isso até mesmo no título da nossa aula e desde a aula passada, na verdade, a gente já vem conversando sobre algumas permanências que nós temos nesse novo mundo, né? Que celebra, inclusive, essa novidade constante, por conta, principalmente, talvez, dos avanços tecnológicos. Mas muitos problemas a humanidade não resolveu ainda, como, por exemplo, a questão da desigualdade social e dos conflitos, né? Que existem no mundo contemporâneo a nós e que já existiam em outras fases da história do nosso desenvolvimento. Bom, mas antes de nós começarmos propriamente a aula, a partir da revisão da aula anterior, eu quero pedir encarecidamente, né, aconselhar, orientar vocês em relação à leitura do material didático, não é, pessoal? Porque sempre ao final dos podcasts eu chamo a atenção para a importância de, após vocês assistirem a videoaula, resolverem as atividades e também ouvir o podcast com a correção das atividades, vocês façam novamente a leitura do material didático para fixar melhor as ideias, para aprender mais. E certamente quando vocês voltarem para o livro, com certeza vocês já terão uma outra visão, já terão uma outra bagagem e vocês vão interagir de forma diferente com esse conhecimento, né? Os objetos de conhecimento que nós estamos estudando. Então, ao final do capítulo 9, eu estou fazendo mais uma vez essa orientação para vocês. Estamos chegando no finalzinho do ano, né? Vocês estão no nono ano, já vão para o ensino médio, mas essa orientação eu quero que sirva também para o prosseguimento dos estudos de vocês. É sempre importante fazer a leitura mais de uma vez do material didático, certo? Nesse caso, especificamente o capítulo 9 do livro de História do nono ano. Ok, sigamos. Bom, o título do capítulo 9 é O Fim da Guerra Fria e o Mundo Contemporâneo, ou seja, nós estamos fazendo uma ponte entre aquele chamado Velho Mundo, ou a Velha Ordem Mundial, e esse novo mundo globalizado, né? Talvez seja de fato a característica mais citada, a característica mais reconhecida desse novo estágio do desenvolvimento humano, que é a globalização. Então vocês estão vendo aí no ângulo inferior direito a capinha, né, que eu coloquei lá no YouTube, da nossa última videoaula com o título O Mundo no Pós-Guerra Fria. Então, nesta última aula, nós estudamos a desintegração da União Soviética, a perestroika e a glasnost, ou seja, o plano de reestruturação econômica e abertura política que acabou, no final das contas, por acelerar o processo de desintegração do Império Soviético, né, do mundo comunista comandado pela União Soviética. Então, portanto, com a desintegração da União Soviética, nós temos também o fim da chamada Guerra Fria e o surgimento disso que nós chamamos de nova ordem mundial. Hoje esse termo nova ordem mundial é muito usado
num outro sentido, né, com outro significado. Mas na época que ele surgiu, era simplesmente para designar o mundo que nascia após a chamada Guerra Fria, né? E essa ordem mundial seria, no caso, ditada pelo capitalismo, já que, em tese, nós teríamos o fim dessa rivalidade, dessa bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, tendo os Estados Unidos saídos como o vencedor, né, dessa Guerra Fria. Então, o fim da bipolaridade, esse mapa eu mostrei em várias aulas, né, para justamente ilustrar esse predomínio de União Soviética e Estados Unidos sobre o mundo. Eles dividiram o mundo em zonas de influência. O lado que vocês estão vendo pintado de azul capitalista e o lado pintado em que predomina, no caso, a cor vermelha, o lado soviético, influenciado pelas ideias comunistas, ok? Então, essa velha ordem mundial chega ao fim, né, com o término da Guerra Fria, e nós temos a intensificação do processo de globalização, que, como nós vimos na aula passada, não é um processo novo, não é um fenômeno recente na história da humanidade, já que nós poderemos, né, sem dúvida alguma, ir há séculos no passado e pensar essa globalização tendo início lá no processo de integração do mundo a partir das viagens oceânicas, né? Que acabou fazendo com que os continentes começassem a se integrar economicamente e, é lógico, também culturalmente. Mas, como nós vimos, a globalização é um fenômeno que se acelerou muito com o fim da Guerra Fria, já que os mercados, né, já que o mundo todo acabou se integrando à ordem capitalista. Tanto que esse termo globalização é justamente mais usado a partir ali de meados da década de 90, 95, 96, ok? Falamos também bastante sobre os conflitos no Oriente Médio, destacando a luta entre palestinos e israelenses pelo predomínio no território que eles acreditam que têm direito sobre ele, certo? Citamos esse conflito como um daqueles que acontecem naquela região, uma região extremamente problemática, né? Bom, nessa aula de hoje nós vamos estudar de que forma esse processo de globalização vai ser intensificado nas últimas décadas e quais são as principais características, né? Não só desse processo de globalização, mas desse mundo que nós temos atualmente, que é decorrência desse processo. Então, como nós estamos fazendo, nós dividimos as nossas aulas de acordo com os objetivos de aprendizagem do capítulo. Na aula de hoje, nós vamos priorizar esses dois objetivos finais, que, como eu acabei de falar, tenta caracterizar o processo de globalização e identificar alguns dos principais problemas do mundo contemporâneo. Problemas que, vamos frisar mais uma vez, não são novidade, né? Na verdade, são permanências que talvez até tenham se acentuado, talvez tenham aumentado mais recentemente durante ou por causa do processo de integração. Ok. Na aula anterior, nós já caracterizamos, né, a globalização. Coloquei, inclusive, até uma definição do que fosse a globalização, pensada a partir da ideia de integração, né? Integração econômica e integração cultural entre os países, entre as pessoas. E nós percebemos essa integração, essa interligação, essa rede mundial, né, que se forma a partir de dois pontos principalmente, ou a partir do desenvolvimento de dois aspectos do mundo, que são os meios de comunicação e os meios de transporte. Então, os meios de comunicação e os meios de transporte, desenvolvidos cada vez mais, fazem com que a gente tenha essa percepção de que o mundo está menor, né? De que tudo está mais próximo. E quando se fala assim, a gente não se refere apenas ao tempo, mas também ao espaço, certo? Deixa eu só desligar aqui para a gente não ter interferência de som.
Mas, continuando. Há um trecho no livro de vocês, e eu vou procurar, inclusive, pontuar mais, né, o texto do livro, como incentivo também para que vocês façam essa leitura. Hoje, quase todos os países e povos estão intimamente ligados. As fronteiras que separavam as economias e as culturas dos diversos povos tornaram-se praticamente inexistentes. Esse processo é conhecido como globalização. Está lá na página 212 do livro de vocês. Então, há uma certa ideia aqui nesse texto, né? Nesse trecho aí do parágrafo que eu selecionei, de que nós estamos nos encaminhando para o fim das fronteiras. Nas aulas de geografia, vocês estudam os conceitos de povo, de nação, de território, e nós sabemos o quão é importante para a identidade cultural de um povo que ele tenha um território, né? Que ele associe a sua cultura, a sua história a um lugar, né, que deu origem a essa cultura e que abriga e abrigou essa cultura. Então é lógico que nesse processo de mundialização, em que as fronteiras vão sendo eliminadas, exista o perigo de uma reação a esse processo, né? Justamente de grupos, de povos que não vão aceitar que a sua cultura seja integrada a uma cultura mundial, portanto, descaracterizando, né, o seu próprio povo, a sua própria história. É por isso que eu faço essa pergunta. Seria o fim das fronteiras políticas? Porque quando nós pensamos no fim das fronteiras políticas, é lógico que nós estamos também tendendo a acreditar que as diferenças culturais entre as pessoas, né, as tradições, elas vão sendo descaracterizadas, né? Ou nós podemos dizer também que vai haver uma uniformização dessa cultura, a criação de uma espécie de cultura mundial que não vai mais reconhecer essas diferenças regionais, ok? E por que, Josemar, você colocou o fim das fronteiras políticas? Porque nem precisa, né? Talvez nós dizermos que as fronteiras econômicas elas já estão sendo derrubadas há bastante tempo e há uma relação profunda entre a economia e a política, né? As fronteiras políticas seriam aquelas que dividem os países, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Alemanha, China, etc. Cada país tem sua fronteira, tem seu território definido, né? Mas as mercadorias e as pessoas elas vão circular mais ou menos livremente, dependendo dos acordos, né, econômicos que os países têm uns com os outros. E é claro que isso passa por questões políticas. Bom, uma coisa importante que nós temos que considerar nesse processo de integração, como eu falei, são as reações, né? E uma das reações mais conhecidas e, digamos assim, mais perigosas que nós temos no mundo é a chamada xenofobia, o que nós conhecemos como xenofobia. Eu chamei, inclusive vocês estão vendo aí, de contradições do sistema. Ou seja, nós vivemos em um mundo cada vez mais integrado, onde nós nos sentimos mais próximos, né, de todos os lugares, no tempo, no espaço, só que, ao mesmo tempo, essa integração gera uma reação das pessoas que têm medo, né? Da presença de culturas, de formas de pensar diferentes da sua em seu território. Eu coloquei aqui uma definição de xenofobia que eu retirei lá do site Brasil Escola. Sempre lembrando que todas as fontes, né, que eu utilizo nas videoaulas são listadas depois na descrição do vídeo, vocês podem consultar lá o texto completo. Então, o que é xenofobia? Segundo o site Brasil Escola, a palavra xenofobia tem origem grega e significa basicamente aversão ao estrangeiro. A xenofobia é um tipo de preconceito contra quem nasceu em um lugar diferente do seu. Normalmente ela está associada ao racismo e expressa-se por vezes por meio da intolerância religiosa e dos preconceitos acerca do local de origem da vítima. Então eu digo que isso é uma contradição porque o mundo se interliga mais, evidentemente as pessoas estão migrando cada vez mais as estatísticas mostram isso, pessoas vivem em lugares diferentes da sua origem,
e há uma tendência a haver um choque cultural, ou seja, algumas pessoas não aceitam bem, né, a presença de pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm religiões diferentes, etc. e tal. Mas, sem dúvida alguma, a globalização ela é conhecida por essa integração econômica, né, onde as economias elas têm suas fronteiras eliminadas, evidentemente, pela necessidade que os países têm de comercializar uns com os outros, ao ponto de nós dizermos que há uma internacionalização do sistema produtivo, em que as partes, né, às vezes de um mesmo produto, são fabricados em lugares diferentes. Lá no livro de vocês, na página 212, tem uma colocação interessante a respeito disso, né, dessa economia transnacional. Às vezes, os componentes do produto são fabricados em países diferentes e depois reunidos para serem montados em fábricas instaladas em regiões pobres, onde os salários são mais baixos. Por fim, a venda do produto ao consumidor final pode ser feita em lugares do mundo que ofereçam margens de lucro mais atraentes para a transnacional, ou seja, para a empresa transnacional. Eu quero que vocês, meus camaradas, entendam um ponto fundamental aqui. Nesse processo em que as partes de um mesmo produto, os componentes de um mesmo produto são fabricados em lugares diferentes, eles, no caso, os donos das empresas, vão procurar o lugar onde eles podem pagar os menores salários para a fabricação daquele componente. E nós sabemos que a mão de obra menos qualificada é justamente aquela que vai ser menos compensada financeiramente. Então, se em um lugar as pessoas vão fazer apenas a montagem, se no outro lugar as pessoas vão ser responsáveis apenas pela extração e do embarque da matéria-prima, é evidente que nesses lugares as pessoas vão ganhar muito menos do que nos lugares onde as pessoas fazem os projetos, por exemplo, né? Então, nos centros de maior tecnologia, onde estão as mentes, digamos, entre aspas, pensantes do produto, aqueles que criam e que pensam a distribuição desse produto, se paga salários mais altos, né? O que se contribui cada vez mais para a desigualdade, né, entre as rendas das pessoas e entre esses países. Mas o que predomina, sem dúvida alguma, no mundo é o neoliberalismo, né? Tanto que tem um dos tópicos do livro de vocês, que é justamente o neoliberalismo entra em cena. E o que seria exatamente esse neoliberalismo? Ora, a palavra neo indica novo, né? Então, o liberalismo econômico é aquele justamente que advém lá do iluminismo que vocês estudaram no 8º ano e que prega justamente a liberdade econômica. Esse neoliberalismo, ele surge como uma reação à política do chamado estado de bem-estar social, que o livro de vocês também trabalha, né, também explica. No estado de bem-estar social, os países cobravam mais impostos das empresas, das pessoas mais ricas, justamente para poder distribuir as oportunidades entre as pessoas mais pobres, menos abastadas. Mas o neoliberalismo vai defender a ideia de que não se deve fazer isso porque esse amparo social que se dá às pessoas, na verdade, não causa um incentivo para que elas trabalhem, para que elas produzam, né, e assim todos possam ganhar. Aí no livro de vocês, na página 214, é dito o seguinte: dizem os neoliberais que o Estado deve afrouxar as regras dos sistemas financeiros para facilitar a atuação das empresas e eliminar as barreiras alfandegárias. As barreiras alfandegárias são justamente os impostos que são criados para a circulação de mercadorias entre os países, né? Então, se você tem a eliminação ou a diminuição dessas tarifas, desses impostos, as mercadorias vão poder entrar e sair mais livremente entre os países. Mas isso não é bom, Josemar? Claro, isso é bom principalmente para aqueles países que têm produtos fabricados com a maior tecnologia, em maior quantidade, são produtos melhores e mais baratos e têm condição de vender mais, né, nos outros países, o que tende, nós sabemos
bem disso, isso é uma coisa até óbvia, a prejudicar as economias dos países mais pobres, quebrando as empresas e, por consequência, gerando desemprego. A justificativa para essas medidas é que elas promoveriam a expansão do comércio e assim beneficiariam todos os grupos sociais e todos os países. A ideia de beneficiar a todos é que é bem questionável. No material didático há uma charge muito interessante do Moisés, né, do ilustrador Moisés, onde nós temos a representação de quatro figuras tipo, né, como nós podemos dizer. Ou seja, nós temos um asiático, observem bem na imagem, porque nós temos um asiático servindo chá, né? Nós temos uma sul-americana fazendo as unhas de um americano. Até pela localização desses personagens no mapa, vocês percebem de onde eles são, quem eles são. Então, a figura do tio Sam, que está sentado aí, tendo as unhas, né, feitas pela sul-americana, e nós temos também o europeu, né, que está lá, ele está sobre o mapa da Europa, inclusive, jogando aí golfe. E aí nós percebemos a distribuição, digamos, social do trabalho, certo? A chamada divisão internacional do trabalho também, que nas aulas de geografia a gente aprende. Nós temos aquelas pessoas que servem, no caso, né, de mão de obra barata para as pessoas que de fato lucram com o neoliberalismo. Lógico, né, pessoal? Essa é uma visão que está sendo aqui esboçada na charge, né, sobre a qual nós estamos comentando de acordo com a opinião de quem fez o desenho. A questão do estado de bem-estar social já coloquei. E nós podemos citar como exemplo aqui dessa situação a América Latina, né? Um continente onde nós vivemos. Aqui na América Latina, claro, a América Latina é um subcontinente, né? A América é o continente, mas aí na América nós temos dois países ricos, né? Que é o Canadá e os Estados Unidos, e o restante dos países de língua luso-hispânica, a partir do México para baixo, nós chamamos de América Latina. Então vamos ver o que é que acontece mais recentemente, depois da implantação do neoliberalismo aqui na América Latina. As práticas econômicas neoliberais disseminaram-se rapidamente pela América Latina. Entre as décadas de 1980 e 1990, muitos países da região adotaram medidas para promover a abertura da economia e diminuir o papel do Estado na regulamentação das atividades produtivas. Ou seja, foi feito aquilo que é a cartilha, aquilo que prega o neoliberalismo. Mas aí o crescimento econômico médio da América Latina até 2003 foi de apenas 0,6% ao ano, enquanto os países mais industrializados tiveram um ritmo de crescimento médio de 2% ao ano no mesmo período. Ou seja, esses dados nos indicam, nos mostram com bastante clareza que dentro dessa realidade do neoliberalismo há um benefício maior para os países ricos. Nesse caso, mesmo que tenha havido um crescimento médio, né, crescimento médio entre os países mais pobres, esse crescimento foi muito inferior. Então, a ideia de que há uma oportunidade para todos, né, de crescer é bem questionável desse ponto de vista, pelo menos em proporção. Essas frases que eu retirei estão lá na página 222 do livro de Vossas Excelências. Nós temos também, na página 207, um gráfico, né, que mostra com muita clareza como há uma desigualdade no mundo em relação a como é distribuída a riqueza. A crise iniciada em 2008 agravou as condições de vida dos grupos de baixa renda em quase todos os países e aumentou a disparidade entre ricos e pobres no mundo. Houve uma explosão da desigualdade, o que dificulta a luta contra a pobreza global. Então, pessoal, essa crise de 2008 ela é muito emblemática porque ela mostra os perigos de uma integração econômica mundial, certo? Essa internacionalização ou mundialização dos processos produtivos. Porque uma crise deflagrada em um país ou num grupo de países vai acarretar um prejuízo para todo o sistema capitalista ou para todos os países que estão integrados naquele sistema. Porque um país, evidentemente, vai depender do outro.
Agora, quando se fala em distribuição daquilo que é produzido, aí nós temos uma diferença grande entre as pessoas. Observe, eu peço a vocês lá na página 207, com mais calma, né? Porque eu não vou ler todos os dados aqui, mas só pelo menos dois, né? Os mais ricos do mundo são apenas 1% da população. E sozinhos detêm mais riquezas que os outros 99% da população do mundo. É bem chocante, né? Apenas 1% das pessoas tem mais riqueza do que todas as outras pessoas juntas. É bem impactante mesmo. 42 bilionários do mundo têm mais riqueza do que metade da população mundial. Ou seja, você pega metade dos seres humanos na Terra e você tem 42 pessoas apenas. 42 pessoas é praticamente uma sala de aula, né, pessoal? É a quantidade de alunos de dentro de uma sala de aula. Pensem nisso, né? Façam essa comparação. 42 pessoas, né, que detêm a riqueza do restante da população do mundo. Então, será que essas pessoas são tão ricas porque elas trabalharam mais do que as outras? É um questionamento, né? É injusto que essas pessoas sejam tão ricas enquanto as outras pessoas, grande parte delas, vivam até na extrema pobreza? Ora, é muito simplista, né? Nós pensarmos que a solução seria tomar o dinheiro dessas pessoas e redistribuir para todas as outras mais pobres, né? Nós sabemos que o mundo não funciona assim, existem razões históricas, né, que são explicadas aí, evidentemente, historicamente, que dão conta de fazer nós entendermos por que é que nós chegamos nessa situação. Mas, do ponto de vista social, do ponto de vista humano, seria com certeza interessante nós pensarmos que poderia haver uma justiça maior, né, na distribuição, pelo menos, das oportunidades entre as pessoas. Mas, sem dúvida alguma, isso é algo importante para ser debatido e não vai ser agora que nós vamos achar a solução para o problema, embora nós devamos com certeza pensar a respeito disso. Outra contradição, né, eu disse a vocês que existem contradições dentro do neoliberalismo, dentro da globalização, e uma dessas contradições é o surgimento desses blocos econômicos. Por quê? A ideia do bloco econômico é justamente fazer com que os países que fazem parte deles integrem mais suas economias. E aí vocês podem estar pensando, Josemar, mas aí não é contradição, porque a ideia da globalização não é justamente que os países eles façam ou eles intensifiquem o intercâmbio de pessoas e mercadorias? Sim, mas o neoliberalismo pensa isso a nível de mundo, certo? Mas por que alguns países, como por exemplo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, que são os 4 primeiros países que formaram o Mercosul? Quando eles criaram o Mercosul, Mercado Comum do Sul, foi justamente para, entre eles, haver um comércio mais intenso. Então, eles diminuíram, ou eles criaram uma tarifa única para que os produtos entrassem e saíssem, né, dentro do bloco. Mas eles fizeram isso para se proteger de outros países que são muito mais poderosos economicamente e tinham condição de vender seus produtos, certo? Dentro do Brasil, Argentina, Uruguai ou Paraguai. Então, os blocos econômicos são uma contradição, porque a partir do momento em que eles intensificam o comércio entre eles, eles criam barreiras para dificultar a entrada de produtos que são de fora do bloco, que é outra questão interessante para se pensar também na globalização. Ou seja, os blocos econômicos causam uma integração econômica, sim, mas também levam a uma proteção dos mercados e, outra questão importante, tendem a aumentar a xenofobia. Ora, por que tendem a aumentar a xenofobia? Porque vai haver uma circulação também maior de pessoas dentro do bloco, certo? E aí esse intercâmbio cultural acaba gerando rejeição. E um exemplo recente disso foi o que aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido, em 2016, um referendo, ou seja, uma consulta feita à população, acabou gerando o que nós chamamos de Brexit. Ou seja, a população votou pela saída do Reino Unido da União Europeia. E não se enganem, foi justamente por conta dessa integração, né?
a integração econômica, que de certa forma eles, pelo menos a maioria, foi uma votação muito apertada, né? A diferença foi mínima. Se discute muito, inclusive até hoje, a influência das redes sociais, né, para convencer algumas pessoas com a desinformação a votarem pelo Brexit. Mas aí já é uma outra discussão. Inclusive até nós já fizemos isso numa aula anterior. O fato é que a maioria das pessoas na Inglaterra votou pela saída do Reino Unido. E, segundo pesquisas mostram, a razão principal para isso foi uma rejeição dentro da Inglaterra a essa circulação de pessoas. Essa circulação de pessoas, que aliás é a característica mais preocupante, né, no mundo hoje, esse processo de migração, porque tende a aumentar esses conflitos, né, decorrentes da xenofobia. E grande parte dessas migrações que existem hoje são decorrência de conflitos, de crises econômicas, né, nesses países de onde as pessoas saem, e também por conta de guerras, que é justamente a crise dos refugiados, né? Nunca tivemos tantos refugiados, nunca tivemos tantas pessoas migrando, né, no mundo, nunca tivemos tantas pessoas vivendo fora do seu lugar de origem. Lá na página 218 do livro de vocês é colocado que o crescimento das migrações internacionais cria diversos focos de tensão, já que muitas vezes as regiões que recebem esses grupos em busca de refúgio não aceitam de forma pacífica a chegada dos estrangeiros, né? O que gera o problema da xenofobia, perfeito? Há também dois gráficos interessantes, um que mostra, vou voltar aqui, os principais países que abrigam refugiados. E se vocês forem observar lá, Turquia, Paquistão, Uganda, Líbano, Irã, observem justamente que esses lugares que recebem mais refugiados são lugares que ou são muito ricos, né, então tendem a ser, evidentemente, um lugar para onde as pessoas queiram ir, e que tem um histórico recente de aceitar refugiados, no meu caso, por exemplo, da Alemanha, mas esses que mais receberam são justamente países que ficam próximos das áreas de conflito, como, por exemplo, a Síria, né, já que é a guerra mais importante, mais, vamos dizer, violenta e que mais gerou refugiados recentemente. O número de refugiados no mundo, agora em 2018, esse é um gráfico de 2018, mostra que cerca de 25 milhões de pessoas migraram, né? Ou são refugiados de guerra. E a presença dessas pessoas, né, nesses países, principalmente na Europa, gera uma série de problemas por conta dessa rejeição da qual nós tratamos, o que acaba desembocando em outro problema, que é o problema do terrorismo, né? Esse terrorismo que também tem sua vertente interna, já que muitas pessoas acabam se identificando, né, com essa cultura, alguns são inclusive descendentes, né, dessas pessoas que um dia migraram, e evidentemente há outras razões também para esses atos terroristas, mas o crescimento do terrorismo no mundo está associado a essa divisão material também, né? Para nós finalizarmos, né, essa videoaula, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a leitura de um texto complementar, lá da página 213, na seção Para Saber Mais. O texto tem como título Consumismo, o Planeta Ameaçado. É um texto pequeno, né? Tem um questionamento também para nós refletirmos, porque, sem dúvida alguma, das grandes preocupações que nós temos no mundo contemporâneo é o esgotamento, né, dos recursos naturais, o prejuízo para o meio ambiente devido a essa cultura, né, do consumismo, que é decorrente também da chamada obsolescência programada. Atenção para esse conceito, pessoal. É um conceito cada vez mais presente, certo? E que nós precisamos tomar uma atitude enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, urgentemente. A obsolescência programada é a tendência da produção de coisas que tendem a não servir mais em pouco tempo. Ou seja, antes
décadas passadas, pelo menos na primeira metade do século XX, as coisas eram fabricadas para durar muito mais tempo. Você tinha, por exemplo, um toca-discos. Você comprava um toca-discos, uma família comprava um toca-discos, na convicção de que aquele toca-discos ia durar para sempre dentro daquela família. E que muito provavelmente um dos filhos herdaria aquele toca-discos. Lógico que ele podia desmantelar, e lógico que ele podia por algum motivo não funcionar, mas ele seria consertado. Certo? As peças seriam fabricadas, evidentemente, para que esses consertos acontecessem. Hoje você compra os produtos sabendo que em pouco tempo você trocará por outro. Primeiro porque há uma tendência das pessoas a quererem comprar aquilo que simplesmente está na moda. Isso é consumismo, né? Esse impulso de querer ficar dentro da tendência. Mas evidentemente porque muitos desses produtos já são fabricados mesmo para durar pouco tempo. E às vezes é mais barato você comprar outro do que você pagar para consertar. Porque se você dissesse algo, se você voltasse no tempo, como eu gosto de dizer, eu gosto de brincar, e dissesse uma coisa dessa a quem viveu lá na década de 1950, soaria como absurdo, né? Você dizer que às vezes é mais barato, às vezes não compensa você mandar ajeitar uma coisa melhor comprar outra. Então, essa é a realidade que a gente está vivendo e que precisa ser questionada. Há uma diferença entre consumo e consumismo. Consumo é uma coisa necessária, você adquire algo que você precisa, né? Um alimento, uma roupa, né? Dependendo dos casos também, é lógico, isso é relativo. Consumismo é aquilo que você adquire por impulso, apenas para estar na moda, né? Digamos assim. Ok? Vamos agora para a orientação das atividades, pessoal. Ok, pessoal, na primeira questão, são 4 questões, como vocês já estão acostumados. Na primeira, vocês têm 2 charges que tratam da questão da problemática do lixo. Então, na primeira, você tem um pai com um filho. O pai diz: meu filho, um dia tudo isto será seu, apontando aí para a pilha enorme de lixo. Na segunda, nós temos um casal. A esposa diz, eles estão em cima da casa, né, estão aí no telhado, e em volta deles aí estão cercados de lixo, né? Tem nem como praticamente voltar para dentro de casa. Ela diz: vamos ter que mudar? Ela pergunta, né? Vamos ter que mudar? Ele diz: sim, os nossos hábitos. O aumento na produção de lixo está diretamente relacionado aos hábitos consumistas. Quais são os problemas que essa dinâmica pode acarretar para o futuro do meio ambiente? Segunda questão, na segunda nós temos uma charge desenhada pelo Moisés, que é a mesma, né, que desenhou aquela que eu trabalhei durante a aula, mostrando o asiático, né, o sul-americano, o europeu e o norte-americano, aquela distribuição social internacional do trabalho. Aqui ele vai também discutir algo parecido, mas vai tratar especificamente da globalização e do neoliberalismo. Nesta imagem, o ilustrador e cartunista Moisés faz uma crítica ao neoliberalismo. Porque, na visão do autor, os personagens precisam entrar pela porta de serviço na festa da globalização. Vocês vão responder com base naquilo que nós conversamos e também na leitura do material didático. Na terceira questão, nós temos um texto, vocês vão ler o texto, certo? Do Milton Santos, geógrafo brasileiro, Milton Santos, e que eu retirei de um livro chamado Por uma Outra Globalização. Nesse texto, ele dá a visão dele do que é o processo de globalização, ok? Eu vou ler a pergunta. No texto acima, temos a visão do geógrafo Milton Santos sobre o mundo criado a partir do processo de globalização. E para você, após ter estudado o capítulo 9, o que mais caracteriza o mundo globalizado em que vivemos atualmente? Você vai pensar qual é a característica, ou quais são as características mais importantes desse mundo globalizado. Na última questão, eu vou aproveitar uma questão que já está no material didático, viu? Daquela seção Hora de Refletir, que vai trabalhar inclusive o conceito de equidade. Alguns filósofos e políticos defendem a existência de um princípio de justiça e assistência nas relações entre os países. De acordo com esse pensamento, os povos em melhor situação têm o dever de auxiliar os que estão em pior situação.
para que todas as pessoas possam alcançar uma condição social razoavelmente justa. Vocês concordam com isso? Vocês acham que isso é possível acontecer, né? Esses países mais ricos ajudarem os países mais pobres? Em sua opinião, esse princípio de equidade internacional é algo possível de ser realizado? Por quê? Dê exemplos que justifiquem sua resposta. Se não lembrarem direito o que é equidade, é só voltar lá na aula 1 do capítulo 8, que eu faço uma introdução à unidade 4, onde justamente eu apresento o conceito de equidade, certo? Deixa eu voltar aqui a captura da minha tela para que a gente possa fazer o encerramento, beleza? Mais uma vez, insistindo, todas as citações aqui estão, os textos, se vocês quiserem encontrar, né, completos, estão na descrição do vídeo. Não deixem também de ler o material didático, capítulo 9, na íntegra, né, para fechar o estudo dele. Façam as atividades dentro do prazo. A gente já está, inclusive, chegando próximo às avaliações. Ok, pessoal. Valeu e até a próxima.